Como eu fiz para ser uma pesquisadora antártica? Qual é a minha formação? Será que tem processo seletivo para ir para a Antártica? Hoje eu vou contar toda a minha trajetória para se tornar uma pesquisadora antártica. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Esse vídeo eu estou fazendo para responder várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui no YouTube ou lá no Instagram, @gelonabagagem. Para começar a minha trajetória, eu fiz o curso de bacharelado e licenciatura em biologia. E qual é a diferença entre os dois? Licenciatura você faz para dar aula de ensino fundamental e médio. Normalmente você tem aulas de biologia, mas também tem matérias da educação, como didática, psicologia da educação, história da educação. E ao final você tem que fazer um estágio em escolas e elaborar um relatório didático. No bacharelado você tem algumas matérias mais específicas, como Oceanografia 2, Paleontologia 2, Imunologia, Biofísica. E para terminar o curso de bacharelado, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que pode ser uma iniciação científica ou não. Eu já falei sobre isso no vídeo Como se tornar um pesquisador. A iniciação científica você pode fazer uma, duas, quantas você quiser. Pode ser no começo da faculdade até o fim da faculdade. É sempre bom fazer mais de uma iniciação, porque assim você conhece várias áreas da biologia. Para fazer uma iniciação científica, você tem que conversar com o professor da área que você quer conhecer, e aí esse professor vai te passar algumas tarefas e algumas atividades sobre o trabalho, sobre o projeto que ele está fazendo. E aí você descobre se gosta ou não. Se por acaso você não gostar, você troca e vai fazer outra iniciação. E para fazer o mestrado, seguir carreira como pesquisador, posso fazer só licenciatura? Pode, porém, dependendo da matéria que você escolher, da área da biologia que você escolher para pesquisar, pode se tornar um pouco mais difícil. Por exemplo, se você escolher imunologia, você já não vai ter a matéria básica de imunologia da faculdade. Porque para entrar no mestrado, você tem que fazer uma prova da área que você quer. No meu caso, foi oceanografia. Então, eu tive que estudar oceanografia biológica, oceanografia geológica, oceanografia física, oceanografia química, para fazer a prova do mestrado. E aí, como depois da graduação, eu comecei a fazer um estágio, fiz 1 ano de estágio, trabalhando com anfípodas da Antártica, eu já conhecia a professora que eu queria que fosse minha orientadora no mestrado. É sempre mais fácil você entrar no mestrado quando você já tem um orientador que você conhece e que ele te conhece. Então, quanto mais iniciações científicas você fizer, você consegue escolher a sua área melhor e conhece os professores e escolhe o professor que você vai querer trabalhar e ser seu orientador no mestrado e talvez até no doutorado. Para entrar no mestrado, então, você conhece o professor, vê a linha de pesquisa dele e quais os projetos que ele tem para trabalhar. E aí, dentro dos projetos que ele tem, ele vai te passar um projeto onde você pode trabalhar para fazer o seu mestrado. No meu caso, como eu já conhecia a professora e sabia que ela trabalhava com Antártica, ela foi a minha orientadora. E eu trabalhei com organismos associados a algas da Antártica, para comparar quais algas abrigam mais animais e em quais locais, se é um local abrigado ou não, que tem muito gelo ou não. O mestrado normalmente são 2 anos, quase 1 ano você fica fazendo matérias, então aprendendo mais e mais junto com a pesquisa. Depois você defende a dissertação que você tem que escrever sobre os seus resultados desses 2 anos de pesquisa. Quando você termina o mestrado, você pode continuar com o mesmo orientador ou trocar de orientador. Se por acaso você quiser trocar de orientador, de universidade, de país, como eu fiz, você tem que entrar em contato
com os professores antes de terminar o mestrado para você já continuar. Eu terminei o mestrado e continuei dando aula. Só depois de alguns anos que eu resolvi entrar em contato com os professores para voltar a fazer o doutorado. E se você quiser entrar em contato com outros professores, você tem que escrever e-mails para professores que tenham a linha de pesquisa que você quer trabalhar. No meu caso, eu fiquei procurando professores com a linha de pesquisa em Antártica e escrevia mais ou menos o que eu pensava para um projeto. Por quê? Para o doutorado, você tem que fazer um projeto inédito, onde você vai trabalhar nele por 4 anos. Ou às vezes o professor tem um projeto maior, onde o seu projeto, a sua ideia, se encaixa dentro do projeto dele. No meu caso, por exemplo, eu enviei vários e-mails com informação do que eu imaginava fazer, do que eu pensava fazer, e aí o professor me escreveu falando que ele estava com um projeto grande com os alemães e que aquela ideia que eu tinha se encaixava bem no projeto que eles tinham. Do mestrado para o doutorado, se você quiser continuar na mesma área, normalmente não precisa fazer prova. Agora, se você quiser trocar de área, você tem que fazer prova novamente. Eu, por exemplo, como fui para a Espanha, eu não precisei fazer prova, porque lá eles só avaliam o currículo e fazem uma entrevista. Aqui no Brasil, o doutorado dura 4 anos, com matérias também que você tem que fazer. Então tem que estudar durante 1 ano mais ou menos, fazendo algumas matérias obrigatórias e optativas. Já lá na Espanha eu não precisei fazer matéria nenhuma, foi só dedicação à pesquisa. E aqui no Brasil, mestrandos e doutorandos, até pós-doutorandos, são considerados estudantes. Já lá na Espanha, ou até a Europa quase inteira, eles consideram mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos como trabalhadores. Então, da bolsa de estudo que a gente tem aqui no Brasil, lá na Europa é um salário para pesquisador. A gente contribui com o INSS e quando termina o doutorado, se não arruma um pós-doutorado logo, a gente pode entrar com pedido de seguro-desemprego. Outra coisa que foi muito diferente para mim foi a área que eu escolhi. Lá na Espanha, eu fiz o doutorado em ciência ambiental. No meu projeto, eu trabalhei com cadeia alimentar de holotúrias, gorgônias e quis entender quais as adaptações desses organismos com as mudanças climáticas lá na Antártica. Por isso, estava inserido na ciência ambiental. Mas quando eu trouxe para o Brasil para fazer a homologação, eles transformaram em oceanografia biológica, porque a ciência ambiental aqui no Brasil tem uma questão muito mais de afetar a população. É mais uma ciência social junto com a ambiental. Então, todo mundo que quer ser pesquisador tem que fazer essa sequência: iniciação, mestrado, doutorado. Mas e para ser pesquisadora antártica específica? Será que tem processo seletivo para se tornar pesquisadora antártica ou para ir para a Antártica? Como no mestrado eu já estava trabalhando com animais da Antártica, eu foquei algumas matérias nesse assunto. Uma das matérias foi a de ecossistema antártico, que eu passei 1 semestre estudando sobre tudo de lá. Foi a primeira vez que eu embarquei num navio, não para a Antártica, mas pelo menos para saber como era o navio. E também foi quando eu fiz o treinamento pré-antártico. Se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu faço um exclusivo só sobre o treinamento. Então, depois do treinamento pré-antártico, aí sim você está apto a ir para a Antártica. É claro, se o professor tiver muitos mais alunos do que vagas para ir para a Antártica, ele que vai selecionar quem vai. Aí vai depender do seu conhecimento de Antártica, vai depender de quanto tempo você já está no laboratório do professor e qual é o seu rendimento dentro do laboratório. Então eu foquei para estudar tudo sobre os animais da Antártica e tudo sobre o ambiente. A parte física, a parte química,
tudo relacionado aos animais. Tanto que quando eu terminei o mestrado, eu falei que trocaria de animal, mas não trocaria de ambiente. Por isso que no doutorado eu fui trabalhar com holotúrias, estrelas, gorgônias, mas continuei estudando a Antártica. E falei que eu iria trabalhar em qualquer lugar do mundo para continuar estudando esse ambiente gelado. Por isso que eu fui parar lá na Coreia. Agora que eu voltei da Coreia, eu tô aqui no Brasil continuando a minha linha de pesquisa que eu escolhi, que foi de bentos antártico. E se você quiser ser um pesquisador antártico, a primeira coisa que você tem que fazer é contactar um professor que tem a linha de pesquisa em Antártica. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil encontrar porque a gente não tem um instituto onde estão todos os professores. Os professores que trabalham com Antártica aqui no Brasil estão espalhados pelas universidades. E aí o que você tem que fazer é entrar em contato com algum pesquisador antártico, pode ser eu, e perguntar de algum outro pesquisador que você queira trabalhar na área. Outra maneira é entrar no site do CNPq para procurar o currículo Lattes dos professores. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No currículo Lattes, você tem acesso ao currículo de todos os professores. E aí você procura por Antártica e vão aparecer os professores que trabalham lá. Hoje em dia os projetos estão muito mais interdisciplinares. E aí você pode estudar qualquer área lá na Antártica. Tem pesquisa de arqueologia, tem pesquisa de mudanças climáticas, tem pesquisa de medicina para entender os efeitos de ambientes extremos nos seres humanos. E tem pesquisa com os animais. Pinguim, foca, baleia e os bentos. Se você está na graduação, aproveita para fazer contato com a maioria desses professores e ver qual área você se dá melhor. Já você que está querendo já entrar no mestrado, conversa com alguns professores também e provavelmente você já tem alguma ideia do que você quer fazer. Para ser pesquisador antártico, tem que ser perseverante, até teimoso, para poder seguir e continuar sempre nessa linha de pesquisa. Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês e se tiver mais, não esquece, escreve, tá bom? Então, continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!